Fala moçada, tudo beleza? Professor Bruno Lima na área aqui com a nossa galera do Estratégia Concursos, seguindo aqui no nosso curso de raciocínio lógico e dentro da parte de negações e equivalências, eu vou trazer para vocês aqui algumas propriedades importantes. Vou trazer para vocês aqui propriedades que nós chamamos de idempotente, associativa e distributiva, que vão funcionar na realidade como se fossem ideias de equivalência, perfeito? Associadas aí há possibilidades do conectivo e do conectivo ou. Então vamos nessa, vem comigo, bora lá. Bom, redes sociais estão aí na tela. Quem quiser seguir meu Instagram é o @profbrunolima. Lembre-se que o Bruno aqui é com 2 N's. Quem quiser se inscrever no meu canal do YouTube está convidado também. E aí, bora lá. O que é essa história então de propriedade idempotente? Moçada, vocês estão vendo aqui, olha, que acaba sendo uma relação de equivalência, certo? Então, dentro da parte de negações e equivalências, a gente tem essa propriedade idempotente que acaba sendo uma ideia de equivalência. E, nesse caso, aplicada tanto para o conectivo e quanto para o conectivo ou. O que eu estou querendo colocar para vocês aqui? Se eu afirmo para vocês, por exemplo, que chove e chove, então eu afirmo uma coisa e logo em seguida eu reafirmo o que eu havia dito. Bem, dizer que chove e chove, no final das contas vai ser a mesma coisa que dizer simplesmente o quê? Que chove. Certo? Pô, não tá certo. Então, isso aqui é uma propriedade, certo? Então, se eu afirmo para vocês uma coisa e logo em seguida a mesma coisa e depois de novo a mesma coisa e assim vai, a gente pode resumir tudo isso a simplesmente uma afirmativa, ok? É uma ideia como se fosse de simplificação, mas que a gente dá um nome aqui de propriedade idempotente, perfeito? Então, só para deixar anotado para vocês. Se eu coloco para vocês aqui, olha, que chove e chove, dizer que chove e chove é a mesma coisa. É a mesma coisa que afirmar simplesmente que chove, perfeito? E a mesma coisa vai valer para o conectivo ou. Essa aqui é uma propriedade menos usada, tá bom? Mas enfim, vou deixar aqui para não ter dúvida nenhuma. Então, com o conectivo ou, o raciocínio seria basicamente o mesmo. Se eu disser para vocês que choveu ou choveu, bem, moçada, se choveu ou choveu, é porque no final das contas aconteceu o quê? No final das contas choveu, certo? Então, se eu coloco para vocês que choveu ou choveu, isso aqui seria a mesma coisa que eu afirmar que essa sentença é equivalente a choveu, simplesmente. Ok? Então, aqui, essa propriedade conhecida como idempotência. P e P acaba se tornando equivalente simplesmente a uma sentença P, e P ou P acaba se tornando equivalente simplesmente a uma sentença P. Ok, essa que está aqui já foi. Uma outra propriedade que eu quero trazer para vocês, que de uma certa forma a gente já até tem uma ideia dela, mas vamos lá. A lógica da propriedade associativa. A sua propriedade associativa, na matemática, por exemplo, se a gente tem, por exemplo, vamos supor que eu tenho esse cálculo aqui para fazer com vocês, olha, 2 mais 3 mais 5, certo? Esse cálculo que está aqui, 2 mais 3 mais 5, a gente sabe que para eu chegar ao resultado de 2 mais 3 mais 5, eu posso fazer primeiro 2 mais 3 e o resultado eu somar com 5, ou se eu quiser, eu posso somar o 3 mais 5 e a esse resultado somar o 2. Então, na matemática, e aí a gente vai fazer um paralelo bem simples aqui do que a gente tem dentro da lógica proposicional, na matemática, então, seria basicamente isso, olha. Calcular o valor de 2 mais 3 mais 5 seria a mesma coisa que dizer que eu tenho 2 mais 3 e o resultado disso mais 5, ou eu posso dizer que é a mesma coisa que 2 mais 3 mais 5, concordam? Se eu calcular primeiro 2 mais 3 dá 5. E aí eu teria que ficar então com 5 mais 5. E do outro lado, se eu fosse fazer 2 mais o que está dentro de parênteses, eu ficaria com 2 mais 8, que acaba dando também 10. Então o resultado ele é o mesmo, independente da forma como você associe as sentenças. O que a gente vai trazer então do ponto de vista lógico é algo bem semelhante. A propriedade associativa ela é válida tanto para o conectivo e quanto para o conectivo ou, perfeito?
propriedade associativa, ela vai ser válida para o conectivo E e para o conectivo OU. Tanto que a gente está trabalhando isso como uma possibilidade de equivalência para esses elementos, tá bom? Para o conectivo E e para o conectivo OU. O que eu tenho aqui, então, é que num cálculo lógico, por exemplo, se eu tivesse lá que fazer, Bruno, a proposição P é verdadeira, a proposição Q é falsa, a proposição R é falsa. Então, o que eu estou te dizendo é que se eu te trago, por exemplo, esses valores, proposição P verdadeira, proposição Q falsa, proposição R falsa, o que eu estou te dizendo é que o resultado vai ser o mesmo se eu fizer primeiro P e Q, e depois o resultado disso eu fizer com R, ou se eu fizer primeiro Q e R e depois fizer o cálculo com a proposição P. Vamos fazer aqui na prática para a gente entender melhor isso? Então, suponhamos que eu trouxesse para vocês essas condições. Olha, minha proposição P é verdadeira, minha proposição Q é falsa e a minha proposição R é falsa, certo? Calcule para mim o valor lógico dadas essas condições dessa sentença que está aqui, ou seja, resolvendo primeiro o que está dentro de parênteses. Então, o P e Q ficaria assim, olha, vamos só substituir, ficaria V e F e depois a minha sentença R que é falsa, ok? Equivalente a minha proposição P, que é verdadeira, e a minha proposição Q, que é falsa, e a minha proposição R, que é falsa. Então, calcula para mim o valor lógico disso que está aqui, olha, se eu fizer aqui verdadeiro e falso, dentro de parênteses então, né? Se eu começar pelos parênteses, verdadeiro e falso vai dar falso. E aí eu ficaria então com falso e falso. O que eu estou te garantindo é que esse resultado tem que ser igual, ou seja, tem que ser equivalente ao resultado de V, E, F e F, que vai ter que me dar também um valor lógico que? Falso. Conectivo E não é o exigente, com a presença de qualquer mentira, aquela frase não fica falsa. Então aqui esse falso e falso dá falso. E como resultados finais, o que nós teríamos? F e F vai dar falso, que acaba sendo realmente equivalente a V e F, que também vai ter que dar o quê? Também vai ter que dar falso. Então lembre-se, o sinal de equivalência, do ponto de vista lógico, é como se fosse um sinal de igualdade. Então realmente, eu encontrei os dois resultados iguais, isso confirma, nesse caso, a ideia da propriedade associativa. Claro que formalmente, para você demonstrar, que eu estou trazendo para vocês o resultado, certo? Para você demonstrar que essa propriedade é válida, o que você teria que fazer? Você teria que construir a tabela verdade dessa sentença, teria que construir a tabela verdade dessa sentença. A tabela verdade dessa sentença teria 8 linhas, a tabela verdade dessa sentença teria 8 linhas, e aí você iria verificar que, para as mesmas combinações, aquelas proposições acabariam sempre apresentando resultados o quê? Resultados iguais. É assim que a gente demonstra essa equivalência, certo? Tanto para o E quanto para o OU. Para o OU, o processo seria basicamente o mesmo. Não vou fazer nenhum tipo de cálculo aqui, porque o raciocínio ele é muito semelhante. Se eu tenho que trabalhar, então, com uma sentença da forma P ou Q ou R, então se você tem que fazer um cálculo como esse, né? Olha, P ou Q ou R. Na prática, o que está acontecendo é isso. Se eu te dou uma sentença P verdadeira, uma sentença Q falsa, uma sentença R falsa, o que essa propriedade está permitindo você fazer? Ela está te dando liberdade para você começar por onde você quiser. Você quer fazer o P ou o Q primeiro? Então você pode. Ah, não, mas eu quero fazer primeiro o Q ou R. Está valendo. Utilizando conectivos E e OU exclusivamente, então se eu tenho uma sentença que tenha apenas conectivo E, ou se eu tenho uma sentença que tenha apenas conectivo OU, tendo apenas E, tendo apenas OU, eu posso associar as proposições da forma que eu bem entender para poder fazer o meu cálculo, certo? De uma maneira muito semelhante ao que, reforço, nós temos lá na matemática com a ideia da propriedade associativa, por exemplo, na adição e na multiplicação. Tudo bem? Muito bem, passamos então pela propriedade associativa e vamos a uma que também é importante, que é a chamada propriedade distributiva. Brunão, eu já ouvi falar disso aí, negócio de propriedade distributiva, isso aí. Só que você muito provavelmente, não sei se você já teve essa análise aqui do ponto de vista lógico. Ah, eu já vi isso na matemática. Isso, vamos lembrar rapidinho qual que é a ideia da propriedade distributiva lá na matemática? Na matemática, eu posso trabalhar com uma situação como essa que está aqui, por exemplo. Olha, 2 que multiplica x mais y. 2 que multiplica x mais y, como que eu faria o cálculo disso aqui? Como que a gente aplica a propriedade distributiva nisso daqui? A gente deixa indicado o seguinte, olha, 2 que multiplica x mais y,
acaba sendo igual a 2 que multiplica x, então a gente escreve aqui como se fosse 2x, e 2 que multiplica y. Então repara, ó, fica 2 vezes x mais 2 vezes y. Não é assim que a gente trabalha com a ideia da distributiva lá na matemática? E essa distributividade, ela é válida tanto da multiplicação em relação à adição, quanto da multiplicação em relação à subtração. Então, ainda na matemática, se eu tenho algo do tipo 5 que multiplica A menos B, como que você aplica a distributiva nessa expressão? Que resultado que você acaba encontrando? Bem, eu faço 5 vezes A, deixando indicado, portanto, 5 vezes A dessa forma, menos 5 vezes B, ok? Menos 5 vezes B. Esse é o resultado que você encontra quando você aplica a propriedade distributiva. Você vai seguir um raciocínio muito semelhante ao que você segue na matemática agora, do ponto de vista lógico. A distributividade, ela pode acontecer do ponto de vista lógico do E em relação ao OU e do OU em relação ao E. Essa propriedade distributiva, ela não se aplica, por exemplo, no caso do ou, ela não se aplica no caso do se então, no caso do se somente se. A ideia da propriedade distributiva é associar o conectivo E do lado de fora com o conectivo OU do lado de dentro, ou o conectivo OU do lado de fora com o conectivo E do lado de dentro. E a partir daí, moçada, seguir um raciocínio muito semelhante ao que a gente faz na matemática. Imagine aqui, como se aqui fosse 2 vezes 3, 2 vezes x mais y. E aplica exatamente o que você faria na matemática. Você não acabaria encontrando 2 vezes x mais 2 vezes y? Você vai perceber que eu segui exatamente a mesma linha de raciocínio. É como se o meu e aqui tivesse funcionado como uma multiplicação. E é como se o meu ou eu tivesse associado aqui a uma adição. Só fazendo um paralelo, tá, gente? Porque não tem nada a ver a ideia de que o E é multiplicação, de que o OU é soma. Não tem nada a ver com isso aqui não, tá? Aqui a ideia é simplesmente fazer um comparativo. E aí você vai perceber que a gente segue uma lógica muito parecida. A distributividade, ela se dá então da seguinte maneira. Olha, eu reescrevo isso daqui como se eu tivesse P e Q. Olha pra cá, que é como se fosse aquele 2 vezes x, ok? Na matemática a gente não repete aqui, olha, esse sinal que está no meio ali do parênteses do lado de fora, a mesma história vai acontecer aqui, olha. Então esse ou, eu vou colocar ele aqui no meio, e a partir daí eu vou fazer de novo, P e R. Então é a distributiva do mesmo jeito que a gente está acostumado a fazer na matemática, só que agora associando aos conectivos. Então olha qual que é a sacada. Eu faço o de fora com o que está de dentro, então eu coloco P e Q, coloco o conectivo OU e faço de novo o P e R. O segredo é saber, então, que esse elemento que está aqui, né, esse conectivo, é o que vai ficar dentro dos parênteses. Então, a sacada é o seguinte, o conectivo que estava do lado de fora dos parênteses vai para dentro, e o que estava do lado de dentro é o que vai para fora. Conseguiu perceber a jogadinha? Ó, o que estava do lado de fora é o que vem para dentro. E o que estava do lado de dentro é o que vem para o lado de fora. Pode guardar desse jeito, pode fazer uma associação com a matemática, mas fato é que se você fosse construir, é por isso que é legal você ter esse resultado já pronto, né? Porque a gente demonstraria essa equivalência construindo tabela verdade. E na hora de uma prova, construir uma tabela verdade de 8 linhas aqui para poder atender essas condições, claro que vai te dar trabalho, perfeito? Então aqui é interessante que você conheça esse resultado. O P e Q ou o P e R. Mesma história aqui, vamos pensar comigo? Vamos jogar para cá, ó. Deixa eu limpar aqui a tela e fazer então aqui o P ou Q e R. Faça comigo aqui a ideia da distributiva. O que vai ser a distributiva aqui? Lembra, é o que está de fora com o que está de dentro. Então eu vou colocar o P e o Q. Lembra que eu falei da jogada? O sinal que está fora vai para dentro. Então o OU estava do lado de fora, ele vem para dentro. Então eu fico com P ou Q. O sinal que está dentro pula para fora. E aí vai de novo, aplica a distributiva. O P com R. Quem está do lado de fora, pula para dentro. Então esse OU pula para dentro, como se eu tivesse isso aqui, olha. P ou Q e P ou R. Essa que está aqui seria
o resultado dessa nossa distributiva, ok? Como que isso pode aparecer numa prova por escrito, por exemplo? Suponhamos que eu diga para vocês algo do tipo, olha, Ana é professora, ou, e aí talvez aqui a gente tenha um indicativo, por exemplo, de uma vírgula, alguma coisa assim, eu vou anotar a frase, depois eu explico para vocês, ó. Ana é professora ou Carla é atriz e Bia é dentista. Então, suponhamos que eu tivesse uma sentença como essa que está aqui, por exemplo, ok? Ana é professora ou Carla é atriz e Bia é dentista. E aí eu estou mencionando aqui a questão da vírgula, porque eu já vi cair questão assim, e o examinador, justamente para meio que deixar entendido que ele queria fazer isso ou esse resto, ele colocou aqui uma vírgula. Que talvez, se a gente for analisar do ponto de vista do português, aquela vírgula que está ali nem fizesse sentido, certo? Mas aqui é como se fosse realmente um indicativo de que ele quer separar essa menina que está aqui, Ana é professora, dessa sentença que está aqui, que acaba trazendo o quê? O conectivo E. Então, se liga. Quando a gente trabalha com isso que está aqui, e se eu te peço, por exemplo, uma equivalência, se você for parar para analisar, você tem ali um conectivo OU. E aí você poderia muito bem, com base no que a gente já comentou em blocos anteriores, falar para mim o seguinte, olha professor, como eu tenho ali um conectivo OU, eu posso transformar aquele conectivo OU num conectivo sim, então. Só que aí, na situação, né, que eu falei que eu já vi isso aqui em prova, você vai olhar para as alternativas e você não tinha lá nas alternativas condicionais para que você pudesse transformar aquele OU num sim, então. E aí quer dizer que só existe essa equivalência, então, e que eu vou poder transformar o OU com sim, então? Aí você vai ficar atento. Por quê? Esse modelo que está aqui é um modelo de frase onde eu posso aplicar, por exemplo, a ideia da distributiva. Por quê? Veja, eu tenho lá, olha, Ana é professora. Ana é professora é como se isso aqui fosse a minha sentença, o quê? É como se fosse a minha sentença P. Ou, aí lembra que eu falei que essa vírgula vem meio como se fosse a ideia de tentar separar o que estava lá no início para o que está lá atrás? Então a gente coloca assim, olha, P ou, e aí eu abro um parênteses. Carla é atriz, que eu vou colocar como se fosse Q, e Bia é dentista, como se fosse a minha sentença R. Tá percebendo que o esqueleto dessa sentença que está aqui, olha, ele atende perfeitamente o modelo da distributividade? A distributividade, ela acontece do OU em relação ao E, que vai estar dentro dos parênteses, ou do E em relação ao OU, que vai ter que estar dentro dos parênteses. Aqui nesse caso é como se eu tivesse uma distributividade do OU em relação ao E. Então, como que a gente faz literalmente aqui a distributividade? Deixando indicado algo do tipo, reparem, P ou Q, E, P ou R. Perfeito? Eu literalmente vou distribuir, olha, o P com o Q e o P com o R. E seguindo aquela orientação que eu deixei. O cara que estava do lado de fora, que era o OU, ele pula para dentro. Tanto que você vai ver que aqui dentro eu tenho o OU e aqui também eu tenho o OU. E o cara que estava dentro, que era o E, esse cara pulou para fora, unindo os dois parênteses. Então a minha distributividade me geraria esse resultado. P ou Q, E, P ou R. Bom, deixa eu só colocar aqui. E aí, por escrito então, qual que seria a equivalência que a gente iria acabar gerando? Observem. Eu ficaria com P ou Q. Seria algo do tipo, Ana é professora, Ana é professora, ou Carla é atriz, ok? E, aí a gente faz de novo, E, P ou R, ou seja, E, Ana é professora, e Ana é professora, ou, aí vem a minha sentença R, que diz que ou Bia é dentista. Perfeito? Então a gente ficaria com isso aqui, olha. Ana é professora, ou Carla é atriz, e Ana é professora, ou Bia é dentista.
aplicou-se aqui então a ideia da distributividade do ou em relação ao e, e seria o mesmo raciocínio caso eu tivesse o e em relação ao ou. Tranquilo? Então, conforme eu falei, assim, não são as propriedades que a gente mais vai utilizar em provas, mas não quer dizer que a gente não tenha que ver, né? Pelo menos uma ideia é legal que vocês carreguem. A idempotente, que é aquela mais simplesinha, se eu sair repetindo um monte de coisas várias vezes ligadas pelo e ou pelo ou, isso me permite concluir simplesmente uma única sentença, certo? Até mesmo para não ter que ficar repetindo várias vezes a mesma ideia, o que é natural, então eu posso fazer aqui meio que um processo de simplificação. Depois, a associativa, que é só trabalhar com uma ideia muito parecida realmente com o que a gente faz na matemática. Se eu tenho conectivos e apenas, ou conectivos ou apenas, o que essa propriedade me permite é fazer o cálculo na ordem que eu quiser, sendo primeira com segunda, ou primeiro, ou segunda com terceira primeiro, ok? E por fim, a ideia da distributiva, que é uma situação semelhante à da matemática, tomando cuidado então de colocar o cara que está fora dentro dos parênteses, ok? E o cara que estava dentro do parênteses, você joga para fora. Fez isso, você consegue aplicar aí a chamada propriedade distributiva. Perfeito? Muito bem. Dentro desse bloco, o que eu queria trazer para vocês era basicamente isso aí. Conseguiu entender as ideias? Espero que sim. Como sempre, se tiver dúvida, não tem jeito não. Volta um pouquinho, me acompanha, deixa eu falar aí mais umas 300 vezes na sua cabeça, que uma hora faz sentido, tá bom? O negócio é não pular fora. Fecha esse bloco por aqui. Um forte abraço, tudo de bom aí. Valeu!